Olá pessoal, vamos falar agora sobre as pteridófitas. Diferente das briófitas, as pteridófitas apresentam uma estrutura bem mais complexa. Por exemplo, enquanto nas briófitas nós não tínhamos raízes, nós tínhamos o rizóide, na pteridófita agora nós vamos ter a raiz. Enquanto na briófita nós não tínhamos o caule, nós tínhamos o cauloide, na pteridófita agora nós vamos ter o caule, e da mesma forma como na briófita nós não tínhamos as folhas, nós tínhamos o filóide, já nas pteridófitas nós vamos ter a presença das folhas. Então, nas pteridófitas nós vamos perceber que são mais complexas. Da mesma forma, elas podem crescer um pouco mais. Então, elas são bem maiores do que as briófitas, justamente por conta da presença dos vasos condutores. Então vamos lá. Diferentemente das briófitas, as pteridófitas possuem vasos condutores de seiva e tecidos de sustentação. A maioria é terrestre. Algumas podem viver sobre outras plantas, mas sem prejudicá-las. No interior dos vasos condutores, nós vamos encontrar dois tipos de seivas. Nós temos o que nós chamamos de seiva bruta. O que é seiva bruta? A seiva bruta ela é rica em água e sais minerais que são retirados da raiz e levados até as folhas. Nas folhas vai ocorrer o processo da fotossíntese e vai produzir o que nós chamamos de seiva elaborada. A seiva elaborada é rica em água e glicose. Essas substâncias são necessárias à nutrição das células não fotossintetizantes do caule da raiz. Portanto, então, essas substâncias são produzidas nas folhas, são levadas ao caule, do caule levadas até a raiz, porque na verdade a planta inteira vai precisar de nutrientes. Então, da mesma forma que a seiva bruta foi retirada do solo ali, água e sais minerais, e levada até a folha, para que a folha possa realizar a fotossíntese, tá? A seiva bruta, a seiva elaborada, que foi produto após essa fotossíntese, ela retorna nutrindo toda a planta. Falando agora sobre a reprodução das pteridófitas, nós vamos ver que elas também se reproduzem por alternância de gerações. Então, nós vamos ter uma fase com o gametófito e uma fase com o esporófito. Então, vamos ler aqui. As pteridófitas também se reproduzem por alternância de gerações, sendo a fase esporofítica a mais frequente. Então, ela vai formar o esporófito. É essa que nós vamos identificar com facilidade quando a gente vê, por exemplo, uma samambaia, que é um belo exemplo de pteridófita que a maioria de nós tem em casa. Na face inferior das folhas dos esporófitos maduros, encontramos os esporângios, estruturas onde se formam os esporos. Quando a gente olha para a folha, algumas folhas têm essas bolinhas não são bolinhas, elas são os soros. Esses soros elas têm os esporângios, e dentro desses esporângios nós vamos encontrar os esporos que vão fazer parte desse processo de reprodução. Então vamos lá, vamos ver esse mini vídeo aqui. Então eu tenho lá o esporófito, aí agora eu vou identificar esse conjunto dos esporângios. Tá? Nesses esporângios, eles vão, dentro dele, serem produzidos os esporos, e esses esporos vão ser liberados. Tá? Com a liberação desses esporos, então lá a liberação dos esporos, nós vamos ver a formação de um gametófito. Fazendo um comparativo com a briófita, então enquanto na briófita nós tínhamos o gametófito feminino e o gametófito masculino, na pteridófita nós vamos ter o gametófito que ele vai ser hermafrodita, logo ele vai ter os dois sexos. Então vamos lá, o prótalo apresenta, essa estrutura aqui é o prótalo apresenta tanto os órgãos formadores de gametas masculinos, quanto os formadores de gametas femininos, sendo este último localizado na região mais apical. Na maturidade dos anterozoides, que são flagelados, eles nadam da superfície úmida do prótalo até as zoosferas, fecundando-os. Então ele vai ter esse processo de fecundação acontecendo também na presença da água, graças a essa necessidade que ele ainda tem. Tá? Então esse
vamos ver aqui agora, ó, os anterozoides, né, seguindo em direção à região aonde vai ter a oosfera, vai fecundar a oosfera. Ao fecundar a oosfera, nós vamos ter a formação do zigoto e, consequentemente, a formação de um esporófito. Então, o zigoto gerado formará uma estrutura chamada de báculo, que corresponde ao esporófito em desenvolvimento. À medida que o báculo se transforma em esporófito maduro, seu prótolo antecessor é degenerado, dando lugar ao caule dessa planta. Então, quando eu pego lá a samambaia adulta, eu não vou ver esse prótolo. Por quê? Porque eu só vou ver a fase duradoura. Qual é a fase duradoura? Justamente o esporófito, que vai ser responsável pela formação dos esporos. E está lá a formação do esporófito jovem, ele vai continuar se desenvolvendo e agora nós temos a planta adulta, né, com a formação de uma nova quantidade de esporângios e aí liberando novos esporos. Bem, para facilitar a visualização, eu botei agora essa imagem com o processo completo. Então, eu tenho aqui, ó, o esporófito, que é responsável pela produção dos esporos. De que forma? Nas folhas nós vamos encontrar os soros. Esses soros, quando a gente olha eles na lupa, nós vamos identificar a presença dos esporângios. Dentro de cada um desses esporângios, nós vamos ter a formação dos esporos. Esses esporos caem e vão germinar uma nova planta. E aí vai começar pelo processo da formação desse prótalo. Ele é hermafrodita. Logo, ele tem uma parte que é masculina, responsável pela formação do anterozoide, e uma parte feminina, responsável pela formação da oosfera. O anterozoide, quando ele fecunda a oosfera, nós vamos ter a formação do esporófito jovem, e ao longo desse desenvolvimento do esporófito jovem, quando ele está se desenvolvendo, o prótolo ele vai degenerar, ou seja, o gametófito ele vai degenerar e nós vamos ter a formação apenas na fase adulta do esporófito. Então eu vou ver o processo como um todo, ok?